Bom, acho que nós estamos já ao vivo, viu? Tá. Então, eu quero dar uma boa noite à Marga, à Maria Zorrilha e o pessoal que está chegando, que vai chegar e que vai ver também a exposição depois gravada no YouTube. Eu quero dar uma boa noite e o prazer de apresentar aqui novamente o nosso amigo Edivaldo. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão conosco. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Tá certo, então. Então está faltando 4 minutinhos, é o suficiente para que você conduza a nossa exposição de hoje, tá? O Edivaldo vai conduzir a prece inicial e eu retorno, se tudo der certo, no final para conduzir a prece final, tá bom? Ok. Tá Então, bom, Edivaldo? Então eu vou te colocar agora sozinho na tela. Uma tá boa bom. palestra aí, tudo de bom. Obrigado, Marcelo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria nós estarmos aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade para estudarmos a doutrina espírita. Então, vamos nos preparar para o estudo desta noite. Vamos fazer uma oração para que as energias boas cheguem aos lares de todos nós, que chegue a todos nós para que possamos nos inspirar essa noite para falar e aprendermos juntos. Então vamos lá. Então peço a todos que elevem seus pensamentos a Deus, nosso Pai, e vamos pedir: Deus, Pai querido, viemos pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, ver a todos além da aparência, como você, Pai querido, vê a todos. Ver apenas o lado bom de todas as pessoas. Fechai os nossos ouvidos a toda calúnia, guardai a nossa língua de toda maledicência, e que somente palavras de bem permaneçam em nós. Que sejamos todos nós benevolentes, de modo que todos que se aproximem de nós sintam a tua presença. Senhor, reveste-nos do teu amor e que nós consiga levar a todos, a todas as pessoas, através da nossa vivência no bem. Que as pessoas sintam que temos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, dentro de nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar. E com esta prece, nós pedimos a Deus, a Jesus, que deem por aberto este nosso estudo. Em seus nomes está aberto o nosso estudo. Que assim seja. Meus irmãos, hoje preparamos um tema especial. Vamos falar sobre a caridade. O título é A Caridade na Visão de Jesus. Nós buscamos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar 2 capítulos que tratam sobre a caridade. O capítulo 13, que nós vamos estudar hoje, não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. Esse capítulo, ele se refere às formas de praticar a caridade. E temos também o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação, que se refere à necessidade de se praticar a caridade.
Então, no Evangelho, temos 2 capítulos. O 13, que se refere às formas de se praticar a caridade. E o capítulo 15, que fala sobre a necessidade de se praticar a caridade. Hoje, nós vamos ver o capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que de vossa mão direita, que é sobre as formas de se fazer caridade. E nós vamos ver, dentro desse contexto do capítulo 13, 3 itens principais. Primeiro, a caridade na visão de Jesus. E vamos falar também sobre a caridade material e a caridade moral, espiritual. E também sobre caridade sem amor. Primeiro, vamos falar então sobre a caridade na visão de Jesus. Como que Jesus via a caridade? Vamos começar por uma questão que tem no Livro dos Espíritos, que é a questão 886, 886. Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Que é exatamente o tema que estamos estudando. Então, Kardec faz exatamente essa pergunta aos espíritos. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os benfeitores espirituais que estavam instruindo Allan Kardec na codificação espírita responderam assim: a caridade, como Jesus entendia, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam como que Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos estudar cada desses itens. Primeiro, vamos estudar sobre a questão da benevolência para com todos. O que é benevolência? A benevolência é um termo que é constituído de 2 partes do latim, né? A etimologia da palavra benevolência vem de bene mais volentia. Bene significa bem. Volentia significa vontade. Juntando, benevolência seria igual vontade de fazer o bem. Então, Jesus entendia que se eu tiver vontade de ser bom para com todos, essa é uma forma da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Vontade de fazer o bem a todas as pessoas. Então, eu tenho que ter vontade de ajudar. Se eu ajudar sem vontade, eu não estou cumprindo com o que Jesus entendia sobre caridade. Se eu fizer caridade por obrigação, caridade para apenas fazer, vou fazer a minha parte. Aonde está a vontade de querer que aquela pessoa diminua a sua dor, diminua a sua fome, diminua o seu frio, diminua a sua necessidade espiritual? Eu tenho que ter vontade de tirar aquela pessoa da situação, da necessidade que ela está ali. É assim que entendia Jesus. Então, quem pratica a benevolência tem que ter vontade de ajudar, ser afetivo, ser manso, ter mansuetude na sua atitude, ser doce, ser uma pessoa afetiva, que estima o próximo, que está ali empático com a situação do próximo, querendo tirar ele daquela situação, querendo sanar a sua necessidade. Então, benevolência para com todos
é vontade de fazer o bem a todas as pessoas. E quando a gente fala em caridade, veja que Jesus, ele não buscou falar de caridade no sentido de coisas materiais. Então, se eu tenho uma pessoa conhecida, um amigo, um familiar, uma pessoa desconhecida, que eu veja isso, né? Então, se eu ver que ela tem uma necessidade, por exemplo, de um abraço, e eu vou lá e dou esse abraço. Se ela está com uma necessidade, ela está muito angustiada, eu vou lá, falo algumas coisas, digo algumas palavras que mudem a atitude dessa pessoa. Isso é caridade. Não, a todos, não importa quem. Vontade de fazer o bem a todas as pessoas. Então, quem pratica a benevolência quer bem a todas as pessoas. É uma pessoa bem intencionada quem está fazendo isso, quem tem benevolência para com todas as pessoas. Veja como é profunda essa resposta dos espíritos para essa questão 886. Vamos ver mais um pouquinho, então. Jesus falou também que nós temos que ter indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é indulgência? Indulgência, vamos ver a etimologia desta palavra, ela também é a junção de dois vocábulos, in e dulcere. Indulcere, in é dentro, dulcere, doçura. Então, indulgência, a etimologia da palavra quer dizer seja doce por dentro para com as imperfeições dos outros. Indulgência é ser doce por dentro, conforme a etimologia da palavra indulgência, que é a união de in e dulcere. In, dentro, por dentro, e dulcere, que é doçura, ser doce por dentro. Vocês já viram falar em pessoa amarga? O que é uma pessoa amarga? O que é uma pessoa que tem muita amargura? É que ela tem algo que dentro dela que está não deixando ela tranquila. É uma pessoa que está com algum problema grave e que ela está com amargura, está sendo amarga. Ela não está se comportando pensando nos outros. Por isso, ela, quando é amarga, tem amargura, ela trata mal, ela não tem empatia com os outros, não pensa nos outros. É uma pessoa egoísta. E Jesus vem dizer para nós que nós devemos praticar a indulgência para com as imperfeições dos outros. Ser doce por dentro. Indulgência é ser doce por dentro, conforme nós vimos aqui na etimologia da palavra, na origem da palavra, né? Então, quem é doce por dentro para com as imperfeições dos outros é alguém tolerante, compreensivo, com muita paciência, é empático também, é uma pessoa que pensa nos outros. Primeiro, ele faz isso porque é uma pessoa que sabe agir perante as imperfeições dos outros, agir no bem. Segundo, ele também é uma pessoa imperfeita. Então, a pessoa imperfeita, ela sabe que também pode errar e quer que os outros a compreendam nos seus erros. Ninguém vai acertar o tempo todo. Nós somos espíritos em evolução, não somos perfeitos. Então, tem determinados momentos que nós podemos, por uma situação qualquer, não ser perfeito na nossa atitude. Vamos errar. E a gente gostaria que as pessoas nos entendessem. Então, nós temos duas situações.
na questão da indulgência? Primeiro, para nós mostrar que temos amor pelo próximo, que amamos o próximo, que por mais que ele erre, o problema é do comportamento dele, mas não a pessoa. A pessoa nós amamos, mas podemos não amar as atitudes que ela tomou. Se ela é uma pessoa que tem vícios, que é uma pessoa agressiva, nós não compactuamos com vícios, com agressividade. Mas a pessoa que está ali cometendo esse erro é nosso irmão. A ele devemos amar. Então, nós temos que ser indulgente, ser doce para com essa pessoa, para com essa imperfeição que a pessoa tem, para ajudá-la a se corrigir. Vejam a profundidade desta resposta que os espíritos deram para Kardec, quando Kardec pergunta sobre qual que era, né, a visão de Jesus sobre caridade. Que os espíritos responderam: benevolência para com todos, ter vontade de fazer o bem, indulgência para com as imperfeições dos outros. Ser doce, né? Ter vontade de ser bom para com todos e ser doce para com as suas imperfeições. Então, isso faz com que a pessoa que pratica isso, que ela é indulgente, ela está ajudando o próximo, não condenando o próximo, mas agindo de forma que aquela pessoa tenha oportunidade de se corrigir, de se redimir na sua atitude. Então, temos nós, como eu falei, duas situações. Essa de ajudar ao próximo e também termos consciência de que somos imperfeitos e podemos errar. E queremos também contar com a compreensão alheia. Por isso, toda pessoa que é indulgente, que é doce por dentro, é uma pessoa benigna, solidária, tolerante, paciente. Todas essas virtudes que Jesus nos ensinou no Evangelho. Vamos continuar, então? Vamos ver sobre a outra parte que Jesus disse, que benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O que é perdão? Uma vez alguém me disse: perdão parece que é uma perda grande. Mas não é perda, né? Perdão. Vamos estudar a origem, a etimologia da palavra perdão. A palavra perdão também é junção de dois vocábulos: per e donare. Então, per, além, donare, doar. Então, se nós juntarmos essas duas terminologias, né, da palavra perdão, per, além, donare, doar, que é o perdão, perdonare, significa dar algo mais. Per, além, doar mais, né? Então, dar algo mais. Doar além daquilo que a gente está fazendo. Então, quem pratica o perdão no entendimento de Jesus, quem pratica o perdão para as faltas dos outros, deve fazer mais do que esquecer e absolver aquela pessoa que o ofendeu. Deve fazer mais, além de esquecer e absolver. Veja como é interessante quando a gente se aprofunda naqueles ensinamentos dos Espíritos, na forma que Jesus entendia a caridade. Então, esquecer e absolver, isso faz parte do perdão. Mas, na forma que Jesus entende, é fazer mais. O que é mais? É agir com generosidade,
com misericórdia, não ter pensamento oculto, evitar ferir a dignidade do adversário e não exigir nada em troca. Tem gente que diz assim, eu te perdoo desde que você... Então você está fazendo uma exigência. E Jesus, no entendimento de Jesus, não entra exigência. Você tem que fazer, por amor. Quem ama não exige. Quem ama, perdoa. Quem ama, não fere. É amar. Então, quando Jesus diz que devemos perdoar as ofensas, significa que devemos esquecer e absolver. Isso é ponto pacífico. Mas fazer mais, porque perdão é dar algo mais, é além daquilo que nós deveríamos fazer já da necessidade primeira, absolver e esquecer. Então, quem age com generosidade está amando o próximo, ama aquela pessoa, tem misericórdia. O que é misericórdia? Também, se nós formos buscar a origem da palavra, significa olhar a miséria do outro com o coração. E quando a gente fala em miséria, não é miséria física, mas miséria moral. Se o outro está te ofendendo, é porque ele é pobre moralmente. E nós devemos agir com misericórdia, agir com o coração, para que essa pessoa ela aprenda a se enriquecer de coisas morais, que não seja pobre de moralidade. Veja que interessante, parecia tão simples, né, aquela resposta de Jesus, quando Kardec faz a pergunta aos espíritos, questão 886, 886, né? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, responderam os espíritos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é ter vontade de ajudar, é ter vontade de fazer o bem. Indulgência para as imperfeições dos outros é ser doce por dentro com as imperfeições, é ser generoso, para que aquela pessoa se sinta forte para se corrigir, para se redimir. E perdão das ofensas é, além de esquecer, de absolver, é dar mais, é amar aquela pessoa que nos ofendeu, é ter misericórdia por ela, é ter uma necessidade de generosidade para com ela. Veja que profundo que isso Jesus trouxe para nós, esse entendimento, esse ensinamento. Vamos em frente. Portanto, vamos fazer um resumo agora. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, nem à doação de alimentos e agasalhos. Abrange a todo tipo de relação que nós nos achamos com os nossos semelhantes. A caridade, segundo Jesus, deve estar em todo tipo de relação que nós devemos ter com os semelhantes. Quando nós temos contato com eles, sejamos benevolentes. Quando houver alguma situação em que haja imperfeição aparecendo, que o outro está sendo uma pessoa que não está agindo com generosidade, por exemplo, que nós tenhamos compaixão dessa pessoa, que sejamos doces por dentro, nessa relação que estamos tendo nesse momento, que nós não nos irritemos com essa pessoa, mas que sejamos tolerantes, pacientes e compreensivos. Muito importante, né? E que nós perdoemos essa pessoa, dando mais, amando essa pessoa, além de absolver, além de esquecer o que ela nos fez, nós amar ela, dar mais, amando essa pessoa. Então, Jesus não se restringe às questões materiais. É a questão na visão da caridade, segundo Jesus,
abrange todo tipo de relação que a gente deve ter com os nossos semelhantes. Vamos parar para pensar um pouco. Como foi o nosso dia? Nós agimos usando a caridade hoje, durante o nosso dia, para com as pessoas com as quais nos relacionamos? Todas as pessoas nós agimos dessa forma? Ou teve em algum momento alguma relação que nós faltamos com a caridade? Pensemos, para que nós reflitamos e venhamos a corrigir o nosso comportamento, se necessário. Vamos falar um pouquinho dessa relação entre caridade material e a caridade moral, ou caridade espiritual. Muitas pessoas dizem: eu não posso fazer a caridade, eu sou pobre, não me restam os recursos para fazer a caridade. Mas nós acabamos de ver que Jesus não se referia à caridade apenas como dar recursos materiais, e sim na relação do dia a dia com todos os semelhantes. Então, essa questão de que eu não tenho recursos para fazer a caridade, ela se aplicaria somente se fosse o caso para a caridade material. Mas para a caridade moral e espiritual, não há necessidade de ter recursos. Há necessidade de amar. O amor, ter sentimento pelo outro. E isso, todos nós somos ricos, muito ricos dessa oportunidade, porque nós poderemos amar a todas as pessoas. Nós temos essa condição. Nós podemos ser generosos, por exemplo, a todas as pessoas. Não nos custa nada, basta querer. Até podemos usar a generosidade como exemplo. Nós sabemos ser generosos? Sim, claro que sim. Muitas vezes a gente é generoso com aquelas pessoas que a gente gosta, com aquelas pessoas que a gente até tem alguma posição, é importante, a gente vai tratar bem, com educação. Mas a gente faz isso com todas as pessoas? Não. E por que não fazemos com todas? Aí está faltando amor. Não fazemos com todas porque nós não temos sentimentos iguais para todas. Mas Jesus disse: seja benevolente com todos. Aí já está a caridade. Nós podemos fazer. Então, não dá para dizer: eu sou pobre, não tenho recursos. Isso é para a caridade material. Mas para a caridade espiritual, caridade moral, nós todos temos as condições para fazermos e praticarmos e muito. Então, como vimos, a caridade não consiste somente em suprir necessidades materiais. E vamos deixar claro, é muito importante nós acudirmos à necessidade material do próximo. Se virmos alguém passando fome, se virmos alguém passando frio, é muito importante dar um alimento, dar um agasalho. Isso é amor também. Isso faz parte da nossa solidariedade para com o próximo, da nossa empatia. Então, é muito importante acudir às necessidades materiais do próximo. É inegável isso. Porém, é muito importante nós também não esquecermos da caridade moral ou espiritual. Porque tem muita gente passando mais necessidade das coisas morais do que materiais. Tem gente que tem muitas questões materiais. É uma pessoa bem abastada, mas muito pobre das questões materiais, espirituais. E precisa de palavra, de um abraço, de algo que os desperte para a espiritualidade. Isso nós encontramos dentro da nossa família, isso encontramos no meio do trabalho, onde a gente trabalha. Quantas pessoas lá no nosso serviço são pessoas que às vezes são difíceis de conviver, são pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os outros. E nós já aprendemos que toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor.
toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Essa dificuldade de conviver com os outros, de ser uma pessoa grosseira, de ser uma pessoa fechada, antipática, geralmente, se você conseguir fazer uma avaliação, ver o passado dela, se ela chegar a contar para nós o que levou ela a ser assim, nós vamos ver que lá na infância, na juventude, ela teve muita carência de amor. São pessoas que tiveram pouco afeto, por isso que elas são assim. Então, são pessoas carentes de amor. Se você oferecer amor, se você fizer como Jesus ensinou, ser benevolente para com ela, ser indulgente para com as imperfeições dela, a perdoar sempre, a amá-la, você vai ver que ela se torna uma pessoa diferente. Ela vai se tornar uma pessoa muito afetiva com você. Mas você tem que primeiro levar o amor a ela, para ela, porque ela está carente disso. Ela precisa disso. Então, tem muitas pessoas que têm abastança material, mas carente, né? Muita carência moral. E são pessoas que hoje são de difícil convivência por falta de amor. Ame-a, que você vai ver a diferença. Isso é muito importante, né? Então, a caridade moral ou espiritual está ao alcance de todos nós. Porque o principal e primordial ingrediente da caridade moral e espiritual é o sentimento do amor. Esse é o principal ingrediente da caridade moral ou espiritual. O amor é primordial. Na sequência, nós temos que ter vontade de ajudar. Temos que ter amor dentro de nós para passar para essas pessoas. E vontade de ajudar. Por isso Jesus falou, benevolência para com todos. E nós vimos que benevolência, juntando, né, bene mais volentia, é vontade de fazer o bem. Temos que ter vontade de ajudar. Temos que amar e ter vontade de ajudar. Vejam essa relação entre caridade material e caridade moral ou espiritual. Então, a caridade moral ou espiritual está ao nosso alcance, ao alcance de todos nós. Então, quando fazemos a caridade material, nós estamos entregando algo ao próximo, um agasalho, um alimento. Se nós, ao fazer isso, não colocarmos amor realmente para ajudar também nessa caridade material, nós estaremos apenas dando algo sem sentido. Estamos levando o alimento, mas é como se fosse uma obrigação. Estamos transferindo, nós compramos lá no mercado, estamos dando para alguém. Estamos transferindo o alimento para alguém. Se nós não tivermos amor dentro de nós, é apenas uma transferência de bens. Mas quando temos amor e vamos dar um alimento, nós estamos diminuindo a fome de alguém. Diminuindo com amor. Aquele alimento vai fazer muito bem para aquelas pessoas que estão recebendo. Aquele agasalho vai realmente suprir a necessidade daquela pessoa que está recebendo. Quando amamos ao próximo, nós estamos realmente dando algo que está saindo de dentro de nós, que sai do nosso esforço, porque estamos levando o agasalho, o alimento, com amor. Não é comprar lá e entregar sem ter amor no que você faz. Então, mesmo na caridade material, o amor tem que estar presente. Por isso, quando fizermos caridade, a caridade material, façamos com amor. Aí não estaremos só transferindo. E a caridade espiritual ou moral, ela é necessário que tenha amor. É intrínseco que o amor esteja presente.
Então, tanto na caridade material quanto na caridade moral ou espiritual, tem que ter amor. Fazermos com amor, benevolência para com todos. Então, é nesse sentido que Jesus entendia a caridade. Por isso, caridade sem amor não tem sentido. Não é caridade. Caridade sem amor, muitas vezes até ela acaba se tornando algo que não vai agregar para aquela pessoa. Então, muitas pessoas, na ânsia de ajudarem, não percebem, muitas vezes, que essa ajuda está sendo até embaraçosa, constrangedora. Você está, muitas vezes, entregando o alimento, o agasalho, para aquela pessoa, em frente a outras pessoas, para que as outras pessoas vejam que você está fazendo caridade. Você lembra que o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 13. Não saiba a mão esquerda o que dê a direita. Então, quando você faz a caridade e tenta aparecer para as outras pessoas que você está fazendo a caridade, nesse momento você está mostrando que é uma pessoa bondosa, só que você está, muitas vezes, constrangendo aquele que está recebendo. E aqueles outros que ajudam, aguardando que aquele que recebeu diga algumas palavras de gratidão. Você ajuda esperando ouvir gratidão. E aqueles outros ainda que ficam falando a vida inteira. Lembra quando eu te ajudei? Lembra quando eu te fiz? Lembra que eu fiz isso por você? Esperando ouvir gratidão. Uma gratidão que não acaba nunca. Você está cobrando a vida inteira dessas pessoas. Então, quando acontecer isso, vamos lembrar. Nesse momento não tem amor. Tem vaidade, tem orgulho, mas não tem amor. Caridade você faz sem constranger. Faz, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Você faz a caridade sem ferir o próximo, sem constranger o próximo, sem que ele tenha obrigação de gratidão para com você. Faça por amor. Seja benevolente para com todos. Tenha vontade de ajudar. Tem uma coisa interessante também, que a gente encontra no livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, volume 3. São 3 versículos. Então, no volume 3, Conversando com Divaldo Franco, tem uma história que conta assim: praticar a caridade cansa? É uma pergunta. Praticar a caridade cansa? Quando ela não tem amor, pode até cansar. Vamos ver como é que foi essa história, muito interessante. Divaldo Pereira Franco, então, relata, neste livro, que certa vez ele foi visitar uma instituição muito respeitável, uma instituição de ação caritativa, praticava um serviço social muito nobre. E aí uma senhora o recebeu, começou a conversar com ele, e em certo momento disse para ele: ah, irmão Divaldo, estou tão cansada. Essas pessoas que recebem aqui são tão ingratos. Por melhor que eu faça, ficam exigindo mais, que eu faça mais. Eu estou tão cansada de praticar a caridade. Isso, vamos pensar assim, quantos de nós que está há muitos anos numa atividade caritativa, quantos de nós está dentro da casa espírita, na área de ação social, fazendo caridade? E a gente, às vezes, ouve pessoas dizer: ah, já faz tanto tempo que eu estou aqui, já me sinto cansado. Quem sabe isso pode, essa história, vamos ver a continuação dela, pode nos ajudar a mudar isso.
Então, Divaldo disse para essa senhora: a senhora devia parar de fazer caridade. A senhora ficou surpresa, assustou-se e disse: mas como? Está me recomendando abandonar a caridade? E Divaldo arrematou: sim, estou dizendo isso. Em relação aos outros. E dedique-se a fazer caridade para você mesma. A primeira caridade é: deixe Deus adentrar no seu espírito. Aí o Divaldo arrematou: deixe Deus adentrar no seu espírito para que a sua voz, a sua vontade voltem a carregar-se de amor. Porque não adianta fazer a caridade se você não tem amor. Aí cansa, porque você está vendo isso como uma obrigação. Então, se você se carregar de amor, voltar, deixar Deus entrar dentro de nós vamos fazer isso com vontade de ajudar. Então, Divaldo disse isso para a senhora: deixe Deus adentrar o seu espírito novamente. Pare de fazer a caridade sem amor. Deixe Deus entrar dentro de você, dentro do seu espírito, para que a sua voz, a sua vontade voltem a carregar-se de amor. E depois, volte a fazer a caridade ao próximo, sem esperar gratidão. Não importa que sejam ingratos, ame-os, ame-os. Não espere gratidão, mesmo que sejam ingratos, ame-os. Veja que lição muito importante para nós. Então, a caridade não cansa. O que cansa é quando a gente não tem amor dentro de nós mais. Então, quando a gente sentir isso, paremos para pensar: olha, devo deixar Deus adentrar novamente em mim. Estou começando a ficar egoísta, esperando gratidão, esperando reconhecimento. Caridade não é assim. Não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Essa é a forma da caridade, como entendia Jesus. Ser benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições dos outros. Se os outros são ingratos, vamos ser indulgentes, vamos ser doces para com eles, vamos ter misericórdia para com eles. Por isso, tem uma frase muito, mas muito importante, que certa vez Madre de Teresa de Calcutá nos disse: o mundo precisa muito mais de amor do que de pão. Veja que frase interessante. Madre Teresa de Calcutá: o mundo precisa muito mais de amor do que de pão. E se nós olharmos o mundo, as notícias que a gente vê, o que é divulgado, a gente vai ver de que se tivesse amor em todas as pessoas, ninguém passaria fome. Não ia faltar pão para ninguém se todo mundo tivesse amor. Quanta comida é jogada fora todo dia. Por isso ela disse: o mundo precisa muito mais de amor do que de pão. Porque se todo mundo tivesse amor, não ia faltar pão para ninguém. Mas muito importante para nós refletirmos sobre essa questão, né? Uma outra coisa importante: de que forma eu posso praticar a caridade moral ou espiritual? De que forma eu posso praticar a caridade moral ou espiritual? E aí, os espíritos nos ensinaram que nós podemos fazer a caridade moral ou espiritual em pensamento, em prece e em palavras. 3 formas nós podemos utilizar para fazer a caridade moral e espiritual. Então, quando nós
oramos pelos outros, nós estamos usando a caridade em pensamento. Nós pensarmos na necessidade do outro e orarmos por ela. E já estaremos fazendo a caridade em pensamento. Orar pelos que sofrem, orar pelos que têm necessidade, pelos pobres, pelos abandonados, pelos doentes, pelos que estão sentindo dores, pelos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Orar em pensamento por esses que têm necessidade. É uma forma de eu praticar caridade. Orar por eles é utilizar o pensamento. Isso é possível fazer? Claro que é. Para todos nós é possível. Então, uma prece que eu faça de coração por alguém já ajuda a aliviá-los, já ajuda a diminuir a dor deles. E nós podemos fazer também a caridade com algumas palavras de consolo, de encorajamento, dando bons conselhos para as pessoas que se encontram desiludidas, amarguradas, desamparadas. Ter palavras, estudar o Evangelho de Jesus para nós termos conteúdo para falarmos aos outros. É muito importante. Vejam quantas formas eu tenho para ajudar. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Adianta orar quando a pessoa não se ajuda? Você quer fazer a oração por alguém, mas essa pessoa tem vícios, é agressiva, é violenta, não se ajuda em nada. Adianta eu orar por essa pessoa se ela não se ajuda? E eu diria para vocês que adianta, sim. Adianta. Como que adianta? Vamos explicar. Quando eu estou orando, eu estou movimentando energias positivas. E toda energia positiva tem uma frequência de ondas, porque eu estou emitindo uma prece, a prece é do pensamento, e o pensamento emite frequências de ondas. Quando essas frequências são positivas, elas têm uma frequência mais altas, rápidas, e elas alcançam todas as energias negativas. As energias negativas são mais lentas. Então, toda a energia positiva alcança as energias negativas, eliminando-as. Então, se a pessoa não se ajuda, mas eu estou orando por ela, essa pessoa que não se ajuda, que tem o vício, que é agressivo, que é violenta, que é triste, que é depressiva, ela está emitindo uma frequência em frequência baixa, lenta. Então, quando a frequência alta alcança essa frequência lenta, ela elimina. Então, gradativamente eu vou eliminando, aos poucos, eu orando com frequência para essa pessoa, eu estarei eliminando essa energia negativa dela. Vamos lembrar, nós só somos atingidos por energias negativas se nós aceitamos. Ou seja, nós somente recebemos energias negativas se nós estivermos na frequência delas. Quando nós estamos numa frequência mais alta, a frequência negativa não nos alcança, mas a frequência positiva alcança a frequência negativa para eliminá-la. Isso acontece pelas leis naturais ou leis divinas. É assim que funciona. O bem sempre nos alcança, independente de aceitarmos ou não. E o mal só nos alcança quando nós aceitamos. Por isso, se ajudarmos alguém que não está bem, essa energia positiva vai alcançá-lo. Gradativamente vai fazer efeito e vai diluir as energias negativas dessa pessoa. Eu quero dizer para vocês, então, que vale a pena orar, mesmo quando a pessoa não se ajuda. Vale a pena orar por ela. Só que eu tenho que fazer essa ajuda na sequência, né? Primeiro ajudá-la em pensamento, na sequência certa. Primeiro ajudá-la em pensamento, que é orando por ela. Quando eu conseguir minar as energias negativas dela, que já comecem as energias positivas a
tomar conta dos seus pensamentos, que ela comece a refletir sobre o seu comportamento. Aí ela vai ficar mais receptiva. Aí é a hora de eu conversar com ela. Ela vem pedir conselho para nós. É a hora de nós falarmos coisas boas para essa pessoa. De nós mostrarmos que estamos ali dispostos a ajudá-la. Porque se eu for querer falar com ela, antes de orar, antes de minar, de eliminar as energias negativas que estão nos seus pensamentos, ela não vai ouvir. Ela não vai entender o que eu estou falando. Mas primeiro eu oro. Primeiro eu mino as energias negativas dela. Vou eliminando, eliminando. E aí, essas energias boas começam a tomar conta dos pensamentos dessa pessoa. E aí ela vai sentir necessidade de conversar, de pedir ajuda. E aí é a hora de eu falar. Porque se eu fizer o contrário, não vai dar certo. Por isso que eu falei, na sequência certa, nós conseguimos ajudar essas pessoas. Conseguimos entender? E depois que eu conversar com ela, aí vem a terceira fase, que é estender a mão para me ajudar essa pessoa. Estar junto dela, mostrar que eu quero ajudá-la, que eu estou ali mostrando que eu quero realmente o bem dela. E ela vai confiar e vai começar a ir no centro, a ir tomar passe, e aí ela, dali um pouco, ela por si mesma já vai conseguir estar no caminho do bem por suas próprias pernas depois. Então vale a pena ajudar quando a pessoa não se ajuda também. Para nós fecharmos o nosso raciocínio, então existem também vários outros tipos de ajuda que eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, isso pode estar no dia a dia, com pessoas do nosso lado que a gente não percebe. Então, havia uma tia idosa, muito querida por toda a família, mas que recebia uma ninharia de aposentadoria, né, de pensão, e vivia com muitas dificuldades. Mas ela não queria atrapalhar a família, ela não queria que a família ficasse fazendo caridade para com ela, ela se achava que estaria atrapalhando os outros. Então, um sobrinho da família, sabendo que ela iria receber uma pequena herança de um primo distante que deixou para ela um certo valor, mas que era muito pouco. Esse sobrinho, sabendo disso, falou com o advogado e disse para ele: olha, eu vou aumentar o valor para que ela tenha uma soma em que ela possa viver melhor, ter um pouquinho mais, de não passar tanta necessidade, um pouquinho mais de qualidade de vida. E fez isso sem que a tia soubesse, sem que ela suspeitasse que ela estaria recebendo uma ajuda da família para que pudesse ter uma vida melhor. E assim foi feito. E ela nunca soube desse gesto bondoso desse sobrinho. Uma outra situação, um médico, sabendo dos seus pacientes, que um dos seus pacientes precisava muito de um medicamento que era muito caro, muito acima de suas posses, esse médico arranjou que uma firma de atacadista de produtos farmacêuticos enviasse esse remédio para esse paciente com uma etiqueta de amostra grátis colada no rótulo, enquanto ele mesmo pagava aquele medicamento para essa empresa, sem que o paciente soubesse que aquele medicamento tinha um custo, não era amostra grátis. E esse médico, então, no anonimato, ajudou esse paciente. Falei 2 exemplos bem rapidinho, para ver como a gente pode ajudar outras pessoas sem que elas saibam. Muitas vezes você conhece pessoas que estão passando necessidade e que, para não ferir, né, para não constranger essas pessoas, de repente você acha uma forma de ajudar de forma anônima, mas que ela vai se sentir muito bem
né, beneficiada por aquilo, muito melhor por aquele gesto, sem saber que aquilo está sendo feito por alguém. Então, isso nós podemos fazer em relação a muitas pessoas que convivem conosco, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, sejam pessoas que a gente tem um convívio, às vezes, até distante. Quantas oportunidades nós temos para auxiliar de forma oculta? Quantas vezes a gente, como pais, né, ajuda os filhos ajudam os pais, marido e esposa, colegas de trabalho, vizinhos. Então, à medida que nós tivermos a oportunidade, vamos ajudar. Mas, como Jesus, na visão de Jesus, com amor, sendo benevolente para com todas as pessoas, tendo vontade de ajudar a todos, sendo doce por dentro, sendo indulgente para com as imperfeições dos outros, e dando mais do que perdoar, amando essas pessoas. Era isso. Muito obrigado. Muita paz a todos. Foi um prazer, foi uma alegria enorme estarmos mais uma vez aqui neste canal do YouTube do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigado, Edivaldo, pela sua presença aqui. Tenho certeza que todas as pessoas que estão ligadas aqui vão refletir tudo aquilo que você falou. Queremos agradecer também a nossa amiga Marga, a Maria, a Euni, a Alice, a Helena, pela presença de vocês. E mais uma vez agradecer também, né, Marcelo? Nós somos muito gratos a essa oportunidade. E agradecer a todos que estiveram conosco, né, com esse carinho da audiência. Muito obrigado. E vamos combinar outros retornos do Edivaldo aqui com a gente, né, Edivaldo? Com certeza, com certeza. Então, vamos partir agora para a prece final, tá? E uma boa noite a todos, desde já. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, em primeiro lugar, e agradecer a oportunidade da transmissão desse conhecimento, desse nosso amigo Edivaldo, do nosso movimento espírita local, que contribui com a sua presença, com a sua exposição. Agradecer ao Mestre Jesus, os bons espíritos, nossos espíritos mentores, que nos intuem, que nos inspira sempre para o caminho do bem, por meio das reflexões que hoje nós ouvimos. Que possamos retornar numa próxima oportunidade e que Deus nos abençoe a todos nós. Que assim seja. Um abraço a todos. Um abraço, Edivaldo. Muito obrigado por tudo. E até a próxima vez. Um abraço a todos que estavam conosco. Tchau.